aula de hoje nós vamos abordar com mais profundidade o conceito de juros e taxa de juros. Quando você vai em um banco fazer um empréstimo, eles te cobram a taxa, por exemplo, de 20% ao ano, o que está embutido nessa taxa de juros? Será que é somente a inflação? Há uma remuneração pelo risco? Bom, nós precisamos entender um pouco mais esses conceitos. E mais ainda, qual a diferença entre taxa nominal, taxa efetiva, taxa real, taxa mínima de atratividade? Quais são os conceitos que nós precisamos para poder utilizar a matemática financeira? É isso que nós vamos ver hoje. Boa aula! O juro representa a remuneração do capital investido durante um determinado período, durante um determinado tempo. Ele pode ser expresso em uma unidade monetária, reais, dólares ou qualquer outra moeda, ou então em percentual, por meio de uma taxa de juros. Chamamos então de valor dos juros aquilo que está expresso em unidades monetárias e taxa de juros aquilo que está expresso em percentuais. Vamos ver aqui esse exemplo de um capital de 100 mil reais emprestado por um ano a taxa de juros de 10% ao ano. Bom, sabemos que 10% de 100 mil reais dá 10 mil reais. Ele gerará então juros de 10 mil reais a uma taxa de juros de 10%. Estamos vendo aqui em forma de taxa percentual e o valor calculado em cima do capital investido, que é a remuneração, é o valor dos juros. Como o objetivo da nossa aula é falar sobre as diversas taxas de juros, então lembre-se, estamos falando sobre aquele percentual de remuneração do capital investido. É importante lembrar que nas taxas de juros estão embutidos vários tipos de remuneração, como, por exemplo, uma remuneração mínima para repor a correção monetária, a inflação, uma taxa de risco, o risco de inadimplência. Se você está pegando um dinheiro de um empréstimo bancário, o banco ou agente de crédito te cobra uma taxa pelo risco da inadimplência. Chamamos isso de risco default. Além disso, se você está trabalhando com um banco, ele tem algumas taxas administrativas que precisam estar embutidas também dentro dessa taxa de juros. E por fim, no empréstimo bancário, ao chamado spread, que é a margem de lucro aplicado sobre aquele valor para remunerar o capital investido pelo banco. Obviamente, ele não trabalha de graça e ele precisa ter um ganho sobre isso. Isso é o chamado spread. Vamos ver então quais são as variáveis que compõem a taxa de juros. A primeira delas é a reposição da inflação. Obviamente, ninguém vai te emprestar um dinheiro a uma remuneração inferior à inflação. Caso contrário, ele vai perder o poder de compra dessa moeda. Então, se estamos em um período de inflação de 3% e alguém te emprestar a 2%, certamente vai ser uma grande vantagem para você. Mas para quem está emprestando, não, porque 2% é inferior à inflação. Então, certamente, a taxa que será cobrada será superior à inflação. Mas o que mais que nós temos nisso? Temos, por exemplo, a taxa de inadimplência, o risco de inadimplência. Sempre que um banco ou uma pessoa empresta dinheiro para alguém, há aquela possibilidade da pessoa não te pagar. Ou então não te pagar na totalidade, ou pagar com atraso. Então imagine que você emprestou dinheiro para um amigo e há uma probabilidade de ele não te pagar. Essa probabilidade tem que ser tratada como taxa de risco, ou seja, o prêmio de risco de inadimplência, e ela aumentará aí o valor da sua taxa de juros. Essa, por exemplo, é uma das justificativas que os bancos têm para cobrar uma taxa de juros tão alta no cheque especial, no cartão de crédito e em outras modalidades de empréstimo. Outra variável importante são as despesas diretas que uma instituição bancária tem. Se você está pegando dinheiro com um banco, obviamente ele tem lá o gerente que está te atendendo, tem toda a composição da agenda da agência que está te atendendo e demais despesas. Obviamente ele vai colocar uma taxa para cobrir essas despesas. Afinal, não há almoço grátis e nem juros grátis. Ele vai te cobrar dessa remuneração. Por último, ele tem, se você está pegando dinheiro com a instituição bancária, há um spread, que nós chamamos de margem de lucro. Ou seja, ele tem que ter um ganho para remunerar os investidores do banco, os proprietários e os acionistas do banco. Isso é o que nós chamamos de spread. É o valor que ele está cobrando como suplemento da sua taxa de juros. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Então imaginem que eu esteja trabalhando com a taxa de juros de 20% ao ano. A inflação, 2%. Nós estamos num período de inflação baixa.
Vamos estimar que a inflação é de 2%. Bom, então, há uma cobrança de 18% acima da taxa de inflação. Bom, pode parecer que isso é a margem de lucro do banco, mas vamos lá, vamos desdobrar isso. Bom, essa modalidade de empréstimo, historicamente o banco tem uma probabilidade de perda, de inadimplência. Então, nesse caso, ele faz uma estimativa que, dado o seu perfil de risco, há uma probabilidade de você não pagar ou de você atrasar essas prestações. Então, ele embute, nesse caso, um percentual de risco. E esse percentual de risco, que é o risco de inadimplência, ele tem uma variação de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Eles precisam calcular qual é a sua capacidade de pagamento, o seu score de crédito. Aqui estamos trabalhando com 3%, mas pode ser muito mais do que isso. Despesas diretas. Vamos imaginar aqui que sobre esse empréstimo o banco está te cobrando uma taxa de 1% para repor as despesas que ele tem de manutenção da agência, dos sistemas, etc., para que ele possa dar suporte a essa operação de empréstimo. Por último, sobrou uma margem de lucro, o spread de 14%. Obviamente, eu não estou trabalhando com informações reais, até porque o banco dificilmente abre para você esses números. Mas quando você estiver analisando uma taxa de juros, não se esqueça que essas são as principais variáveis envolvidas na operação. Na matemática financeira, a taxa de juros é expressa de várias formas. Você pode ouvir falar, por exemplo, da taxa efetiva, a taxa nominal, a taxa real, taxa equivalente, taxa mínima de atratividade. Todas elas são taxas de juros, porém, elas têm uma finalidade e significado diferente, que é o que nós vamos ver agora na sequência. A taxa efetiva representa a taxa de juros pactuada entre as partes em operação financeira, seja de investimento, empréstimo, financiamentos, parcelamentos, etc., na qual a unidade de referência dos juros coincidem com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Por exemplo, 3% ao mês com capitalização mensal, representada por 3% A.M ao mês. 5% ao bimestre, com capitalização bimestral. Vejam aí que a taxa de juros coincide com o período de capitalização. Então, 5% ao bimestre. Outro exemplo, 8% ao trimestre, com capitalização trimestral. 10% ao semestre, com capitalização semestral. 20% ao ano, com capitalização anual. Percebam aí que a taxa de referência ela coincide com o período de capitalização. Se a taxa mensal, capitalização mensal. Isso é o que nós chamamos de taxa efetiva. A taxa nominal também é a taxa de juros pactuada entre as partes numa operação financeira. Porém, diferentemente da taxa efetiva, a taxa nominal, a unidade de referência dos juros, não coincide com o período de capitalização. Por exemplo, 3% ao mês com capitalização bimestral, ou seja, está expresso lá no contrato que a taxa de juro é de 3% ao mês, porém a capitalização se dá em período bimestral. Outro exemplo, 5% ao bimestre, porém com capitalização semestral. Vejam aí que o valor expresso, a taxa expressa, ela tem um período diferente do período de capitalização. 5 ao bimestre com capitalização semestral. 8% ao trimestre com capitalização mensal. Ou então, 10% ao semestre com capitalização anual. Outro exemplo, 20% ao ano com capitalização mensal. Deu para você perceber que a taxa e o período de capitalização elas não coincidem. Essa é a diferença da taxa efetiva para a taxa nominal. A taxa real de juros é aquela taxa que desconsidera o efeito da inflação, ou seja, ele expurga o efeito da inflação nessa taxa de juros. Como na taxa de juros eu já tenho ali embutido uma inflação, eu quero saber por meio da taxa real o quanto nós estamos pagando de juros acima da inflação. Em um cálculo simples, um valor aproximado, se eu tenho uma taxa nominal que é de 10% ao ano e a inflação é de 2% ao ano, então eu digo de forma aproximada que a minha taxa real de juros é de 8%.
Compreender esse conceito e fazer o cálculo da taxa real, ela é fundamental, porque em alguns momentos pode ser que você esteja tendo uma taxa real negativa. Imagine uma situação onde a taxa de juros é de 3%, mas a inflação é de 4%. Em valores aproximados, você vai estar com prejuízo de 1%, uma taxa de juros negativo de 1%. Mas você não consegue ver isso pela taxa nominal ou a taxa efetiva. Você só consegue ver isso pela taxa real. Para fazer o cálculo exato da taxa real de juros, nós precisamos usar a seguinte equação. Taxa real é igual a 1 mais taxa efetiva, dividido por 1 mais taxa de inflação menos 1. Aquele cálculo que nós fizemos lá, simplesmente descontando num juros de 8% a inflação, 2% é 6%. Esse é um valor aproximado, mas por meio dessa tabela, por meio desse cálculo, dessa anotação, você consegue fazer o cálculo exato. Então, nós vamos ver qual é a diferença e como é que nós calculamos isso. Temos aí que uma aplicação financeira rendeu 4% de juros ao ano e a inflação anual foi de 2%. Se eu fosse fazer o cálculo aproximado, ele é bem simples. 4% menos 2%, eu diria que eu tive uma taxa real de juros de 2%. Contudo, se eu quero saber o valor exato, eu tenho que fazer a aplicação da nossa fórmula. Então vamos lá. Taxa real é igual a 1 mais taxa efetiva, dividido por 1 mais a taxa de inflação menos 1. Bom, se eu tenho aqui uma taxa efetiva de 4%, eu transformo ele em um índice e fica 1 mais 0,04, dividido por 1 mais 0,02, que é a taxa de inflação. Do resultado disso, menos 1. Então vamos lá, 1,04 dividido por 1,02, menos 1. 1,04 dividido por 1,02 dá 1,0196, subtraio 1, então eu tenho a taxa de real de juros, ou seja, 1,96%. Percebam aí que se eu fizer a taxa por aproximação, dará 2%, mas se eu quiser fazer o cálculo real, e aliás eu devo sempre fazer esse cálculo de taxa real, eu encontrarei 1,96%, ou seja, a taxa real foi um pouquinho menor do que aquela taxa que eu calculei aproximadamente. Vamos agora ver como é que fica o nosso exemplo calculado na HP 12C. Então vamos lá. Primeiro passo, limpe a memória. Não se esqueça de sempre liberar a memória de registros, a pilha de registros. Agora vamos lá. 4 dividido por 100, preciso transformar em uma taxa. 1 mais 1,04, que é a minha taxa efetiva. 2 dividido por 100, 2% da minha taxa de inflação, mais 1, 1,02 é a minha taxa de inflação. 1 dividido pelo outro, 1,96. Aumenta o número de casas decimais, 1,9608, para ver que vai ficar igual ao que nós fizemos lá no outro exercício. Deixo com 2 casas decimais, então eu tive uma taxa real de juros de 1,96%. Em um outro exemplo, uma aplicação financeira rendeu 2% de juros ao ano e a inflação anual foi de 2,1%. Qual a taxa real de juros? Primeiro, faça aí na sua calculadora e compare com o que eu vou mostrar logo na sequência. Muito bem, vamos fazer aqui na calculadora. Limpa a memória, não se esqueça de sempre liberar a memória de registro, a pilha de registros. Vamos lá, 2% é a minha taxa efetiva, divido por 100, mais 1, 1,02. Agora, vou fazer da inflação, 2,1, divido por 100 para transformar em índice. Agora somo a 1, 1,02, e faço dividido pela minha forma anterior. Subtraio 1, eu tive então negativo, uma taxa real de juros negativo de 0,0979. Com isso, eu estou trabalhando e operando com a taxa de juros negativa. A minha taxa real de juros é negativa. Se você faz, então, a dedução
do 2,1% da inflação sobre os 2% da aplicação, você encontrará a taxa real. E esse é um bom exemplo que pode estar acontecendo agora com algumas aplicações financeiras. Uma taxa de juros negativa. Estamos perdendo dinheiro se eu comparar com a inflação. Nos nossos cálculos financeiros, em muitas situações, eu posso ter ali uma taxa mensal e eu quero converter, eu preciso converter para o seu equivalente anual. Ou seja, eu preciso transformar essa taxa mensal no seu equivalente anual. Ou até o contrário, eu tenho aí uma taxa diária e eu quero convertê-la à sua taxa equivalente ao mês. Para isso, nós precisamos usar o conceito de taxas equivalentes. Em uma definição técnica, chamamos de taxas equivalentes as taxas de juros que, aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo montante. Sistema de capitalização de juros simples, esse cálculo ele é muito fácil, muito tranquilo. Então, por exemplo, em juros simples, a taxa de juros de 1% ao mês equivale a 12% ao ano. É simplesmente eu multiplicar 1 por 12 e eu vou encontrar o resultado dessa nossa equação. Porém, quando falamos em capitalização de juros compostos, a conta é outra. Obviamente, você vai pagar muito mais que os 12% ao ano. A taxa equivalente a 1% ao mês, quando eu anualizo como são juros compostos, juros sobre juros, não basta eu multiplicar por 12. Eu vou ter que usar o exponencial de 12. E é isso que nós vamos fazer logo a seguir. Por exemplo, imagine aí no seu extrato bancário, consta aí que você tem um saldo disponível de cheque especial para ser utilizado em caso de emergência a uma taxa de 8% ao mês. Para cada dia que você utilizar tal limite, pagará uma taxa de juros diários. Qual será a taxa de juros equivalente em juros de capitalização composta? Para isso, nós precisamos usar essa fórmula. Mas eu vou mostrar no nosso slide seguinte como é que você pode aplicar isso de forma bem tranquila. Vamos lá. Então, vamos aqui aplicar a nossa fórmula. Lembre-se que eu quero saber qual é a taxa equivalente ao dia de uma taxa mensal de 8%. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 1 mais I, lembre-se que I é a taxa de juros, T2 dividido por T1, menos 1 vezes 100, onde T2 é o prazo que eu quero. Ou seja, eu estou querendo diário, então é o prazo que eu quero. T1 é o prazo que eu tenho, ou seja, eu tenho uma taxa de juros mensal e eu quero uma taxa de juros diária. Então, eu tenho uma taxa de juros para 30 dias e eu quero uma taxa de juros de um dia. Então, T2 vai ser 1 de um dia e T1 será 30, que é a taxa que eu tenho de 30 dias. Muito bem, vamos utilizar aqui a HP12C para fazer então esse nosso cálculo. Lembrando que eu tenho uma taxa de 8% ao mês e eu quero saber qual é a taxa equivalente ao dia. E aí, duas situações que nós precisamos calcular aqui. Primeiro, qual é a taxa diária equivalente? E um exemplo, se eu utilizar R$1.000, quanto que eu vou pagar de juros por dia? Então vamos lá. Usando aí a mesma fórmula que nós já vimos evidenciado, nós vamos precisar dela, e aí vamos para a calculadora. Lembrando, sempre que você for iniciar qualquer cálculo, limpe a pilha de registro da calculadora, ou seja, a memória. Caso contrário, você pode ter conflito de informações e fazer o cálculo errado. Aqui eu vou deixar com 4 casas decimais, então lembre-se, para você colocar 4 casas decimais, dê o F4, e aí ficará da forma que você está vendo aí no visor. Vamos lá? Muito bem, limpa a memória. Estou limpando todas aqui. Aí vamos lá. Segunda fórmula é 1, Enter. 8 dividido por 100, para acharmos em índice, dá 0,8. Mais, para somar os dois, dará 1,08. Muito bem. Agora, eu quero 1 dividido por 30. Dividido por 30. Agora eu vou usar o y elevado a x. Clica aqui. O resultado dá 1,0026. Subtraio 1. Multiplico por 100, conforme está na fórmula. E o resultado é 0,2569. Multiplicando por
R$ 1.000, que é o valor que nós tínhamos colocado lá no exemplo, R$ 1.000 que eu utilizei. Uso o X mudando para o Y, percentual. E aqui está o nosso valor, 2,57. Então, com 4 casas decimais, eu tenho aí que a nossa taxa de juros ao dia é de 0,2569, que é o que nós identificamos primeiro, e se eu utilizar R$ 1.000 por um dia, eu pagarei um juro de 2,57 ao dia. Uma taxa razoavelmente elevada, concorda? Mas vamos apimentar um pouco a discussão. Talvez 8% ao mês possa não te parecer aí uma taxa de juros elevada, mas tenho certeza que você sabe o peso disso no seu orçamento. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora, em vez de eu calcular a taxa equivalente ao dia, a taxa diária, eu quero ver qual é a taxa equivalente ao ano. Ou seja, eu tenho uma taxa mensal, 8%, e eu quero saber qual é o seu equivalente ao ano. Bom, se eu fizesse em juros simples, bastava eu multiplicar 8 por 12 e eu teria então um cálculo de 96%. Bom, que já é bastante, mas vocês verão que em juros compostos, juros sobre juros, isso é muito maior. Então, nós vamos fazer a mesma coisa e imaginar que você utilizará um cheque especial de R$ 1.000 durante um ano inteiro. Só de dinheiro ficou lá usando o cheque especial R$ 1.000 durante um ano inteiro. Obviamente você jamais vai fazer isso porque você sabe qual é o peso disso no seu orçamento. Então aí novamente nós temos aí a nossa substituição, é 1 mais 0,08 da nossa taxa, certo? E aí o cálculo que eu tenho que fazer é, eu tenho a taxa de 30 dias, então eu faço 30 dividido por 360, que é a taxa que eu quero, do resultado menos 1 vezes 100. Lembre-se, quando você estiver fazendo o cálculo na sua HP12C, é sempre importante, quando você quiser resgatar uma pilha de memória que está lá na memória Y, está lembrado? Memória Y, na pilha Y, pilha X. Então, o último número que você tinha digitado, o anterior, ele vai para a memória Y. O número que está aparecendo no visor é a sua memória X. Se você quer recuperar esse número, basta você utilizar aqui a tecla X inverte para Y. Então, o que ele fará? Ele trará aquela última memória, a memória anterior, que é Y, traz ela para frente e ele vai ser utilizado na divisão ou na multiplicação ou adição do que você estiver de tela aqui na sua calculadora. Mas vamos ver isso aqui na prática no nosso cálculo. Então vamos lá, não se esqueçam de sempre, antes de iniciar, limpar a pilha de registro, ou seja, a memória, para você não ter problemas no seu cálculo. Então vamos lá, F, registro aqui, limpei a calculadora financeira, 1, Enter, 8 dividido por 100, né? 100 dividido, 1,08, soma 1,08, é a minha taxa. 360, que é o que eu tenho, dividido por 30, dará 12, que é de 12 meses. Uso então o y elevado a x, meu resultado, subtraio 1 e multiplico por 100. R$ 151,82. Vamos aumentar aqui o número de casas. 151,817 em percentual, tá? Desculpem, não é reais, isso é em percentual. Agora, eu quero fazer o cálculo dos R$ 1.000. Então coloquem, só que eu quero inverter a pilha de memória. Então eu inverti o 1.000 pelo 151,87. Aplico o percentual. Então o resultado é R$ 1.518,17 é o que eu pagarei de juros em um ano por estar utilizando o meu cheque especial de R$ 1.000. Detalhe, a minha taxa anual, equivalente anual, é 151,817 ao ano, enquanto a taxa equivalente mensal é de 8% ao mês. Ao aplicar ali os R$ 1.000, então você pagará R$ 1.518,17 só de juros. Mas não se esqueça, isso aqui é os juros, mas você também tem que pagar o 1.000 que você estava usando. Então, será descontado na sua conta os R$ 2.518,17, o valor que você estava usando e o R$ 1.518,17 de juros ao ano.
Vamos agora a um exemplo, mais um exemplo. Esse será o último usando a notação matemática, porque logo na sequência eu vou utilizar um caminho da HP12C, que é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais fácil. Mas vamos lá. Nesse caso, a taxa de juros de um empréstimo é de 3% ao mês. Considerando que a capitalização é no sistema de juros compostos, juros sobre juros, qual será a taxa anual? Então vamos lá, a nossa notação matemática está aqui, vamos fazer a substituição. 1 mais 0,03, que é a minha taxa mensal. Eu tenho, então, uma taxa de 30 dias, a taxa mensal, mas eu quero uma de 360 dias. Então, fica 360 dividido por 30. Do resultado, menos 1 vezes 100. Então, vamos lá e não se esqueça, sempre que for utilizar a calculadora, primeiro limpe a pilha de registro, a pilha de memória que você tem para não ter complicação no seu cálculo. Vamos lá. Apaguei a pilha de registro, não tem nada na memória, perfeito. Então vamos lá. 1, Enter, mais 300 dividido, mais Enter, perfeito. Agora eu quero 360, Enter, 30 dividido, vai dar 12 meses. Uso y elevado a x, deu 1,43, vamos aumentar o número de casas decimais. Então, a taxa equivalente, falta eu ainda subtrair o 1, multiplico por 100. A minha taxa de juros equivalente anual é 42,5761. Ou seja, uma taxa de juros de 3% ao mês equivale a uma taxa anual de 42,5761. 42,57%. É uma boa taxa de juros, concorda? Pois é. Então vamos ver depois como é que eu faço esse cálculo de forma bem mais rápida utilizando as funções financeiras da HP12C. Bom, vamos fazer aqui então o cálculo na nossa calculadora HP12C usando as funções financeiras da calculadora. Então, o caso é o mesmo, a taxa de juros de um empréstimo é de 3% ao mês, eu quero saber qual é a minha taxa anual. Detalhe, nesse caso, eu estou trabalhando com um período de capitalização que é menor e eu quero transformá-lo em maior, de 30 dias para 360 dias, ou de um mês para 12 meses. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Usaremos aqui simplesmente as funções financeiras básicas, N, I, PV e FV. Lembre-se sempre, quando começar a usar a calculadora, não se esqueça de limpar a pilha de registro que está aí, principalmente agora na área no financeiro, então FFIN. Caso contrário, você vai carregar os cálculos que estão armazenados na calculadora. Então vamos lá. Muito bem, F. Estou limpando a memória, FFIN. Perfeito. Então vamos lá. Minha taxa de juros é de 3%, então 3i. Eu tenho aqui 12 meses, N, que é o que eu quero. Use R$1 como PV e clique em FV. Ou seja, R$1 renderá 1,43, 43% de aumento. Clique em 1, N, clique novamente em 1, e eu tenho então uma taxa de juros de 42,58. Vamos aumentar o número de casas decimais, 4, 4,576, vamos diminuir para 3, 42,576, ou seja, 42,576. Viram aí que nós encontramos de forma muito mais rápida o cálculo da nossa taxa equivalente anual. 3% equivale a uma taxa anual de 42,5761. Aproveitando esse mesmo exemplo, vamos ver quando acontece o contrário. Eu tenho uma taxa de juros anual, 42,5761 ao ano, e aí eu estou usando capitalização de juros compostos e eu quero saber qual é a taxa mensal. Novamente, vamos usar aqui as funções financeiras. Não se esqueça de limpar a pilha de registro, a sua pilha de registro aí na calculadora para não ter problemas. Então vamos lá. Nesse caso, eu tenho uma capitalização maior e eu quero diminuir e quero chegar a uma capitalização menor. Ou seja, de uma taxa anual, eu quero chegar a uma taxa mensal. Então vamos lá. Limpei a memória.
Muito bem, perfeito. Vamos digitar a taxa, 42,5761. 61. Isso aí. Muito bem, vamos aumentar o número de casas decimais. Perfeito. Bom, eu quero um ano. Coloque 1 como PV, sempre, e calcule FV. Bom, 1 se transformará em 1,4258. Clique em 12 e I novamente, e eu vou chegar à minha taxa equivalente mensal de 3%. Vamos aumentar aqui ou diminuir o número de casas decimais. Muito bem. Então, aqui nós fizemos o processo reverso. Eu fui da taxa anual para achar a taxa equivalente mensal. Vamos aqui a um último exemplo. Esse aqui é o mais tradicional, né? Todo mundo imagina que uma taxa de juros de 1% ao mês, a sua taxa equivalente anual seria 12%. Em juros simples, sim, porque é só multiplicar 1 por 12, eu teria 12%. Mas como estamos tratando de juros compostos, vamos ver qual é a taxa equivalente anual usando as funções financeiras da calculadora. Novamente, reitero, você precisa apagar a pilha de registro da sua calculadora para não ter problemas no cálculo. Vamos lá. F, fim. Estou apagando os outros também, não há necessidade, só o F, fim. Mas vamos lá. 1 é minha taxa de juros, 12 é o período que eu quero, 12 meses. 1 é o PV. Qual é o FV? 1,13, negativo. 1 é o meu período de N. Agora clique em I e eu tenho a taxa equivalente anual, que é 12,68. Aumentando o número de casas, 12,6825, porque tenho uma fração. Então, podemos dizer que a taxa equivalente anual de 1% ao mês é exatamente 12,6825. 1% ao mês equivale a 12,6825 em juros compostos. Outro conceito muito importante que precisamos saber na matemática financeira, especialmente quando falamos de análise de viabilidade de projetos de investimento, é o conceito de taxa mínima de atratividade, também conhecido pelo acrônimo TMA. A taxa mínima de atratividade representa qual é a taxa que algum investidor espera receber, a taxa mínima que ele espera receber quando ele está investindo em um determinado negócio. Da mesma forma, representa a taxa máxima que alguém se propõe a pagar quando está captando um empréstimo e um financiamento. Quando falamos dessa taxa, nós temos que compreender que ela contempla o custo de oportunidade do investidor, o custo de oportunidade de quem está investindo e também uma taxa de remuneração pelo risco do negócio. Aliás, precisamos compreender muito bem o que é o custo de oportunidade e o que é a taxa de prêmio de risco. Quando nós falamos aqui especificamente da taxa de custo de oportunidade, nós estamos falando do nosso benchmark. Quanto é que esse investidor teria obtido em uma aplicação se ele tivesse, por exemplo, em vez de investido na nossa empresa, colocado esse dinheiro em uma aplicação de renda fixa, ou então na taxa Selic, um investimento na taxa Selic? Obviamente, aqui é um comparativo sem considerar o risco do negócio. Bom, se eu investir em uma renda fixa, o meu risco é muito baixo. Então, esse é o meu custo de oportunidade sem considerar o prêmio de risco, que é o risco do negócio. Então, a TMA, além desse custo de oportunidade, que é a taxa livre de risco, ele inclui também o chamado prêmio de risco. O prêmio de risco é a taxa que eu tenho que remunerar como dar de prêmio ao investidor ao correr o risco investindo nesse negócio. A taxa e o prêmio de risco é o quanto eu estou remunerando pelo risco inerente do nosso negócio. A soma dos dois é o que trará a TMA, taxa mínima de atratividade do investimento, que nós veremos com mais detalhes logo na sequência. A TMA é uma taxa pessoal e intransferível, justamente porque ela varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa e também varia ao longo do tempo. Afinal de contas, nem todas as pessoas têm a mesma propensão de risco. Então, eu não tenho um cálculo matemático exato para fazer isso, mas aqui vale aquela regra básica de quanto maior o risco, melhor o retorno desse investimento. Eu tenho que entregar um bom retorno. E isso está contido no conceito da taxa mínima de atratividade.
Nesse caso, quando analisamos a viabilidade econômica de um projeto, o que nós levamos em consideração é a TMA. Ele é o nosso benchmark, a nossa linha de referência. Caso a taxa de retorno do investimento obtido seja superior à TMA, então dizemos que esse projeto é viável economicamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma taxa interna de retorno do investimento, que nós veremos na sequência. E nesse caso, vamos imaginar que eu obtive uma taxa interna de retorno, um ATI, de 20% ao ano. E aí eu preciso comparar com a minha TMA. A minha TMA é de 15%, então nesse caso, como a taxa de retorno desse investimento é superior à minha taxa mínima de atratividade, a minha TMA, então eu considero que esse negócio é viável economicamente. Chegamos então ao final dessa aula com o conceito das taxas de juros, as principais nomenclaturas de taxa de juros que vocês encontrarão na matemática financeira. A taxa nominal, taxa efetiva, taxa real, taxa equivalente e a taxa mínima de atratividade. Com isso, durante o curso, nós utilizaremos esses conceitos na prática para você compreender isso um pouco mais. Mas você já teve aí bons exemplos nessa aula. Pratique aí, faça os exercícios da apostila para que você consiga assimilar muito mais o conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula.